Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Louvado seja Deus. É motivo de bastante alegria de estar juntamente com os irmãos para juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Agradeço pelo privilégio de estar mais uma vez trazendo a palavra. Agradeço ao pastor Hudson e sua família, toda a igreja, que Deus venha abençoar poderosamente. Louvado seja Deus. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Louvado seja Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, meus queridos, para a glória de Deus. Meus queridos, nós vemos aqui, nessa passagem bíblica, todos nós já ouvimos falar, conhecemos, mas enquanto estava orando a Deus, Deus veio falando através desta palavra ao meu coração, e Deus gerou em meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos nesta noite. Vemos neste texto uma situação de uma família a qual o esposo dessa mulher deixou dívidas para pagar e veio a desfalecer, veio a morrer. E deixando dívidas para ela sem condição de pagar as dívidas, veio assim o credor, e esses credores assim, veio até a sua casa, mas não conseguiram ali receber, e assim deu a notícia que teria que levar os seus filhos, pois era de costume na época, assim liberar os filhos para trabalhar como escravos, para pagar as dívidas que assim foi deixada. E então a Bíblia nos diz que essa mulher estava assim desesperada pela essa situação que estava enfrentando uma crise em seu lar, uma crise familiar, e o desespero veio tomar conta. E ela assim, avistando o profeta passando naquele lugar, ela veio clamar ao profeta por ajuda, pois já não tinha jeito para o seu problema. E então assim entregou essa situação, clamando a ele por ajuda, e ele foi dizendo para ela: O que eu vou fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela entregou a situação para o profeta, assim para interceder e trazer uma palavra para ela.
Mas assim então o profeta veio dizendo a ela o que ele tinha que fazer. Aí ele foi dizendo: declara-me o que é que tens em casa. E ela foi dizendo: a tua serva não tem nada em casa, porque aquilo que ela tinha era pequeno. Aquilo que ela tinha, ela já tinha apresentado para os credores. Entendo eu que já tinha apresentado a eles, dizendo que ela tinha. Mas quando veio apresentar para o profeta, já foi diferente. Foi apresentando para o homem de Deus, porque assim apresentando diante do homem de Deus, estava apresentando diante dos céus. E aquilo que era pouco para ela, que não podia resolver, para os céus é diferente. Tem uma notícia dos céus para a tua vida nessa noite. Se aquilo que você veio trazer nessa noite é pequeno para ti, para Deus é diferente, para Deus é grande, para Deus é o suficiente. Aleluia! Aquilo que é pouco para nós, para Deus é diferente. Para Deus é o suficiente para Ele operar milagres e maravilhas. E então ela disse que ela não tinha nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa botija de azeite era de pouco valor para cobrir a dívida. Tinha valor sim para ela, mas não era suficiente para quitar. Porque tem situações que nós tentamos resolver com nossas mãos, tem situações que nós tentamos resolver com nosso conhecimento, com a nossa experiência. Mas Deus está nos levando a coisas extraordinárias. Deus está nos levando a viver coisas novas, coisas que nós não vivenciamos no ano de 2025. Deus está permitindo algumas situações acontecerem para nós vivermos nesse ano de 2026. Tem algumas situações que deixam nós confusos e sem entender nada, mas é Ele aí causando algumas situações para descermos um pouco mais na dependência dEle. Ele está nos convidando a dependermos mais dEle neste ano e nesta noite. E a Bíblia diz que assim, ela ouvindo o profeta e falando para o profeta que ela tinha um pouco de azeite em uma botija. Aí, queridos, o profeta veio com a direção de Deus para com a vida dela, dizendo: então, você vai fazer o seguinte, vai pedir vasos emprestados. Agora ela começa a expor o problema, agora ela começa a pedir por ajuda, porque sozinho muitas vezes não conseguimos sair da nossa casa, sozinho nós não conseguimos muitas vezes dar 2 passos, dependemos da intercessão, dependemos da ajuda, dependemos das mãos dadas. E então assim, aqueles meninos que teria que ir trabalhar como escravo, agora tem que assim, trabalhar em prol do reino dos céus, em prol do milagre na casa dela. Agora está invertendo a situação, agora está causando rebuliço nessa casa. Outrora estava ali se preparando para trabalhar como escravo, outrora estava ali se preparando para quitar aquela dívida, mas agora os céus entra com socorro. Levante a tua mão para o céu, tem socorro do céu chegando sobre a tua vida, sobre a tua família nesta noite. E se você crê, dê glória para Ele. Tem socorro dos céus.
E essas situações que acontecem nos aproxima mais na dependência dEle, para dependermos da sua resposta, porque as tentativas já foram feitas. Olha para cá, os testes já foram feitos, os caminhos já foram trilhados, e parece que estamos passando no mesmo caminho. Parece que é um labirinto, parece que é um caminho em círculos. Os problemas estão se repetindo, mas agora tem direção de Deus. Agora é diferente, é direcionamento de Deus chegando. Agora a tua tentativa vai ser tentativa, mas vai ser milagre como resposta. Tem milagre chegando, como já foi notificado nesta noite. Tem milagre chegando sobre a tua família. Tem milagre chegando sobre a tua casa. Mas está apenas iniciando o ano. Deus não depende de ano. Deus não depende de mês. Deus não depende do ciclo a qual nós criamos. Ele é o Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, e Ele chega na hora que Ele quer. Então, meus queridos, no versículo 5, ou melhor, no versículo 4, veio assim Ele dizendo: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Agora a direção de Deus é de fechamento. A direção de Deus é de porta fechada. A primeira ordem é pedir emprestado. A primeira ordem é pede ajuda. Porque tem partes que tem contribuições humanas. Olha para cá. Tem partes que nós podemos fazer. Tem partes que você pode partilhar o problema para alguém também interceder e te ajudar. Mas tem uma direção aqui que era: agora você vai entrar dentro do quarto e fechar a porta sobre ti e sobre os filhos. Isso quer dizer que é secreto. Tem lugares, tem situações que Deus te leva a este secreto, que Deus te leva a esse deserto, que Deus te leva a este ambiente, aleluia, que você não vai conseguir enxergar, não vai conseguir medir, ter cabimento daquilo que Deus tem preparado. Mas o norte está chegando. A direção está vindo. E a direção foi: fecha a porta. E depois que ela obedecesse assim, ela deitaria o azeite. Então aqui é uma ordem, e ela teria que obedecer, porque a obediência gera milagre. A dependência, primeiro tem que ter fé para obedecer, mas depois obedecendo assim, juntando com a fé, aí o milagre é certo. Tem gente que está freando o milagre acontecer, porque tem fé, mas não obedece. Tem fé, mas não acata o norte de Deus. Tem fé, mas não acata o direcionamento, porque o direcionamento tem renúncia. O direcionamento requer renúncia da nossa parte, porque muitas vezes temos que sair da nossa casa, tem que sair do nosso quarto, aleluia. Primeiro eles tiveram que sair, tiveram que pedir, depois tiveram que adentrar em secreto, porque no particular é você e Deus.
Aí tem que colocar a fé em prática, é confiando que aquilo que você colocou a mão, sob a direção de Deus, vai ter resultado. Como assim? A Bíblia diz, o profeta disse para ela: você vai entrar dentro do quarto, fechar a porta, depois deita o azeite. Ela toca ali na botija, mas não é para pagar a dívida agora. Deus está dizendo, Ele está invertendo a situação. Tem gente que está calculando, traçando a rota de Deus trabalhar, e Deus está chegando na contramão, provando que Ele não depende da situação favorável para trabalhar. Ele vai te levar a ambiente que você vai ficar muitas vezes confuso, mas depois Ele vem trabalhando. Se você crê, levante a tua mão para adorar. Ele está trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família. Creia na palavra dEle. Aleluia. E então a Bíblia diz, o profeta disse para ela: olha, você vai deitar o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então, queridos, aqui é um norte e a direção de Deus para o milagre. Mas o milagre que aqui acontecer não dependia de multidão, não dependeria de muita gente torcendo para que acontecesse, não dependia de público, não dependia agora de ajudas, porque a ajuda já foi feita. Os vasos já foram emprestados. Ela não tinha os vasos, ela tinha um pouco de azeite. Mas é esse pouquinho que nós temos que Ele vai trabalhar. Porque o pouquinho que nós temos não pode resolver o que nós estamos passando. Olha para cá. O pouquinho que nós temos para apresentar diante de Deus não pode resolver aquilo que nós estamos passando fisicamente, porque a luta que ela estava enfrentando e a guerra que ela estava enfrentando era no físico, era no material. Tem guerras espirituais que no espiritual, na oração e na dependência esperamos e Deus age. Mas tem situação que Deus Ele nos usa para participar e depende de nossa obediência, de nosso sacrifício de obediência e colocando a nossa fé em prática. E aqui nesse lugar era o ambiente que eles estavam convivendo, um ambiente de luta mais material. E nessa situação Deus direciona eles para ir no secreto, porque é ali que haveria um milagre acontecer e não dependia dos outros. Você vai entender que quando Deus Ele deixa nós muitas vezes em silêncio, em deserto, e nós não estamos entendendo, é Ele já trabalhando a nosso respeito. Aí depois, passar algum tempo, nós já vê que as orações vão sendo respondidas. E não precisou de nós anunciar a ninguém. E nós vemos na Bíblia Sagrada, lá em Marcos 5:38, uma situação assim. Jairo corre aos pés de Jesus, porque tinha uma filha enferma, e ele sabia que Jesus podia resolver a situação. Ele leva Jesus para sua casa. Chegando lá, Jesus não deixa ninguém entrar da multidão, senão os discípulos. E entra lá para ficar presencialmente diante da menina, somente aqueles que criam, aqueles escolhidos dele. E dentro daquele ambiente fechado, aqueles que acreditavam que estava morta essa menina, e Jesus veio anunciando que ela apenas dormia.
Quando Jesus ele adentra dentro daquele quarto, ele coloca essa menina de pé, aleluia. Sabe por quê? Ele não depende de ninguém torcendo, é ele no secreto para poder agir. Ele está te levando ao particular, porque é no particular que o milagre vai acontecer. Aleluia, mas as portas estão fechadas, é aí mesmo que ele vai trabalhar. Ele não precisa da porta aberta para trabalhar. Ele não precisa de um monte de vaga para você adentrar a vaga, sendo favor a ti, sendo favor a tua capacitação. Ele está dizendo: eu estou invertendo, porque o milagre vai acontecer na tua vida. O que você entregou nas mãos do Senhor neste ano, Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando ao teu respeito. Seja o problema qual for, seja a luta qual for, se é espiritual, se é física, se é material, não sei, se é emocional, Ele está trabalhando ao teu respeito. Porque só você sabe o que você tem passado. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 33. Leva um homem que falava dificilmente. Era surdo, era gago, e era levado ali por alguns homens. Esses homens imploravam que Jesus tocasse na cabeça dele e orasse ali mesmo e fizesse um milagre ali mesmo. Mas Jesus convida ele para o particular. E no particular Jesus fez um milagre. E um milagre que ele fez é um pouco interessante, porque muitos não compreenderiam. Olha para cá. Tem situações que ele te leva que muitos vão ficar duvidosos. Muitos não vão acreditar, então ele está repartindo o negócio aí. Ele está repartindo o ambiente. Tem gente que está do teu lado, ao invés de somar, está subtraindo. Jesus está te direcionando, é no particular. Depois você conta o testemunho. Tem gente antecipando o negócio, contando antes de acontecer. Aí a confusão acontece, o milagre não acontece. Deus está te ensinando que você tem que depender é dele. Você tem que confiar. Muitas vezes, irmãos, contamos para sermos aprovados, contamos para unirmos força, contamos para ter mais gente torcendo e mais gente depois para ficar sabendo que Deus é na nossa vida, que Deus responde nossa oração. Mas Deus está dizendo, tem situações que a ordem vai para dentro do quarto, é no particular que eu vou operar na tua vida, que eu vou operar na tua casa, na tua família, e é Ele que está fazendo, é Ele que está movimentando. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus cospe no chão, toca ali nos seus ouvidos, na língua, e assim esse homem começou a falar, começou a ouvir perfeitamente, e o milagre aconteceu no particular. O milagre aconteceu sem multidão. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 39, chamaram rapidamente Pedro, porque tinha uma moça chamada Dorcas, que tinha enfermado e tinha ali, estava à beira da morte e assim morreu. As mulheres começaram a chorar, já fizeram ali toda a organização. Essa menina era muito amada. Mas quando Pedro chega lá, no versículo 40, ele faz sair todas que estavam ali. E ele se põe de joelhos e ora.
Estamos iniciando o ano com oração. Eu reparei o tema ali de oração, tema do ano. Se unir em oração, tem um Deus pronto para nos socorrer. Seja o problema que nós estamos passando, quando dobramos os nossos joelhos e oramos, o Senhor direciona, o Senhor nos norteia, e assim Ele opera o milagre na nossa vida. Tem milagre acontecendo nesta noite. Só para quem crê nesta noite, levante a tua mão. Ele está operando milagre na tua vida, só para quem crê. E assim ele ora, e voltou para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e assentou-se, e apresentou diante de todo o povo, diante das mulheres, ela viva. Quando estamos no particular, muitos estão no sofrimento, na angústia, mas quando Ele opera, aí manifesta a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luta vai passar, a luta vai ter um fim, e o milagre está acontecendo, a alegria vai chegar, e o nome do Senhor está sendo glorificado na minha e na tua vida nessa noite. Você que veio nessa noite apresentando diante dele o seu problema, a sua aflição, eu tenho uma boa notícia para ti. Ele está com as mãos estendidas para poder te levantar, te pôr de pé, para você viver o melhor dele. Então, a Bíblia diz que no versículo de número 6, versículo 5: partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e elas enchiam. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite era um pequeno, era pouco, mas depois que ela obedeceu a ordem e o direcionamento, tendo fé, fazendo conforme a palavra que o profeta orientou, o azeite foi sendo multiplicado. E quando os recursos, quando as vasilhas se acabaram, assim o azeite parou. As vasilhas dependiam das pessoas para juntar o maior número, mas o azeite era com Deus. Você vai preparar a tua vida, o teu coração, como essa vasilha, como o símbolo dessa vasilha é a preparação aqui na terra. É a preparação de ti, da tua casa, da tua família, que vai receber de Deus. A ordem é: se prepara, porque tem coisas de Deus chegando. A ordem de Deus nessa noite: começa a preparar as vasilhas, começa a preparar os vasos, começa a preparar o seu emocional, porque Deus vai chacoalhar, porque Deus vai começar a trabalhar no ambiente. Começa a preparar a tua casa lá, porque a resposta está chegando. Começa a preparar o coração, porque a notícia está chegando.
Prepara o teu coração, o teu emocional, porque o telefone vai tocar, a notícia que tu aguardava vai chegar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque as vasilhas é você que prepara, é o ambiente que você vai preparar para receber a bênção dele, porque o azeite é ele que multiplica, ele vai multiplicando as bênçãos que te supre, as bênçãos que substituem a tristeza, a alegria vai sendo manifesta, as bênçãos que não acrescenta dor, é essa que ele vai te derramar na tua vida. Fecha os teus olhos, ele está entrando nessa noite, mudando, tirando a tristeza, colocando alegria. Ele vai preparando, vai enchendo as vasilhas, e as vasilhas que estavam vazias vai tornando cheias. Todas as vasilhas que estavam vazias vai começando a ficar cheia. Aquilo que faltava para você vai ser suprido nessa noite. Aquilo que faltava na tua vida, não sei que área, mas aquilo que você estava necessitando, que você entregou nas mãos de Deus nessa noite, ele vai começando a suprir, aumentar esse azeite. A sua lébria é rubrivara sederebinácia. Fecha os teus olhos, eu vejo Deus movimentando o negócio, movimentando o ambiente. Ele vai te enchendo nessa noite, ele vai te enchendo nessa noite. E esse azeite não adianta procurar nas esquinas, não adianta procurar com seu irmão. Você pode pedir vasilha, você pode pedir ajuda qualquer, mas o azeite quem vai multiplicar é ele, o azeite quem vai encher é ele. Isso quer dizer que as bênçãos do céu, quem tem poder de te entregar é somente ele. O homem pode te auxiliar, o homem pode te ajudar, a porta de emprego pode abrir, o salário pode chegar, mas se ele não abençoar, nada acontece. Mas Deus está dizendo, ele está suprindo nessa noite. Onde o advogado disse, vai demorar, é difícil essa causa, aí ele está entrando em cena, mudando, revertendo o negócio. Tinha gente dizendo, Jairo, a tua filha morreu, não incomoda o mestre. Aí Jesus, olha, não temas, crê somente, ela está salva. Isso quer dizer, enquanto Jesus não chega com a direção, enquanto Jesus não chega com a última palavra, você não pode depositar tua confiança em palavra qualquer, em notícia qualquer. E nessa noite a palavra é essa: deposita a tua confiança nele, porque ele garante a vitória que você precisa, que você necessita. Te prepara a tua alma, o teu coração, porque ele está movimentando, a porta vai se abrir. De Rebibarácia, eu vejo você correndo, um monte de leão correndo atrás, é uma luta terrível, mas Deus está dizendo, ei, eu te guardo como guardei Daniel, eu coloco anjo, eu guardo a tua vida. Ei, Tebidarácia, tu sentiu na pele a luta terrível e travada do adversário, mas Deus está dizendo, eu te guardei. Na passagem desse ano, eu vejo um acidente, eu vejo o carro todo quebrado, e Deus está dizendo, eu sou Deus que te livrei, eu sou Deus que te guardei, mesmo não acontecendo, para tu saber que eu sou Deus. Um grande livramento chegou sobre a tua família. E Deus está dizendo, eu te levanto para viver o que tu pediu há 2 anos atrás. E Deus está dizendo, eu sou Deus que te guardo,
Eu sou Deus que te guardo, eu te escondi, eu te preparei, porque eu sou Deus que vou fazer você viver isto, e grande será o testemunho de milagre, diz o Senhor. Receba esta palavra, fecha os teus olhos para dar glória a Deus. Aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser diferente. Coisas que estavam travadas vão destravar. Coisas que não saíam, vai sair. O ano da dependência, da oração, da comunhão e do milagre acontecendo. Coloca a mão no seu coração. Faltaram as vasilhas, mas todas foram cheias. Todas aquelas vasilhas foram cheias, e assim o azeite para. Mas resta para aquela mulher todas as vasilhas cheias de azeite. Ele está te enchendo e suprindo nessa noite. Tem rebuliço de Deus acontecendo. Ah, meu Deus, tem guerras acontecendo, tem lutas acontecendo, mas a vitória é certa, a vitória é tua, a vitória é tua. Nabre, abracalabrotes, né? Ebraracomandore viderecina. Ele está entregando nas tuas mãos o que tu pediu. Ele está entregando nas tuas mãos o que tu pediu. Essa mulher clamou ao profeta por ajuda, e o céu foi movimentado. Tem mover do céu nesta noite. Tem um movimentar de Deus nessa noite. E o profeta falou para aquela mulher: agora vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E o resto que nós entendemos é sobras. Mas aquele azeite, analisando essa palavra, vivei do resto, era praticamente a aposentadoria dela, porque ela podia ir viver do resto, porque o resto de Deus, irmãos, não é o nosso resto. O que Deus tem preparado para ti é coisa grande. Se você crê, diga glória a Deus. Diga forte glória a Deus. Aleluia, o resto de Deus era coisa extraordinária. E essa mulher que estava sofrendo ali, agora a dívida dela seria quitada, e ela ficaria com o resto de Deus. O que Deus tem preparado para ti é coisa grande. Ele vai mudar o quadro da tua história. Isso é a palavra que está nos garantindo. Aquele que busca, encontra. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Se nós buscarmos dele, nós encontraremos. Com a permissão do pastor, para nós ficarmos de pé, já estou encerrando em nome de Jesus. Gostaria de convidar só os irmãos que estão crendo nesta palavra, que quer nossa intercessão aqui e está orando pela sua vida, vem aqui à frente, meus queridos. Você que sentiu que Deus falou contigo através dessa palavra,
e que quer receber assim uma oração, vem aqui na frente em nome de Jesus. Você tem algum problema, alguma situação impossível, como já foi falado aqui nesta noite, para Deus não há impossível. O impossível é apenas uma vírgula para Ele. O limite quem coloca é nós, em nós mesmos, porque para Ele não tem limite. Mas nós sempre temos o costume de colocar limites. Isso é impossível, isso não vou conseguir. Mas isso também é sinal de dependência. Quando dependemos de Deus, Ele entra com poder, com milagre e maravilhas, e acontece. Há um movimentar de Deus nesta noite. Pega na mão do seu irmão em nome de Jesus, tanto aqueles que veio à frente como aqueles que estão na nave da igreja, os obreiros. Deus conhece a tua necessidade. A necessidade dessa mulher foi financeira, foi material, mas tem gente que está com uma enfermidade. Tem gente que está com uma enfermidade, e essa enfermidade tem tirado o seu sono. E essa enfermidade tem tirado muitas vezes você fala: meu Deus, eu acho que eu não estou nem um pouquinho de fé, porque tem orado tanto e essa enfermidade não vai, não cura. Mas nós estamos aqui nesta noite unidos numa só fé, crendo no milagre. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Tantos aqueles que veio à frente, como os que se sentem melhor ficar em seu lugar mesmo, com os olhos fechados em nome do Senhor Jesus, você vai entregar nas mãos dele, com fé, tudo aquilo que você está passando e que precisa que o Senhor supre essa necessidade sua. E eu quero interceder pela sua vida. Se você está com uma enfermidade, eu creio na cura. E se você também crê, essa enfermidade ela vai sair. A cura vai acontecer. Se é enfermidade nos olhos, se é enfermidade em alguma coisa no seu corpo físico, nos seus órgãos, nos nervos, onde você tem alguma enfermidade, em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, sobre os teus filhos, na dependência, Senhor, ó Pai, crendo em Ti, na dependência do Espírito Santo de Deus. Que toda enfermidade, Senhor, ó Pai, que veio chegando sobre a vida deles, que eles venham ser curados no nome de Jesus. Que no poder que há no Teu nome, Senhor, ó Deus, que essa enfermidade venha sair, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Esse obstáculo que está na frente, que está impedindo, Senhor, dos Teus filhos passarem, que essa luta travada que estão passando, que está impedindo o êxito, Senhor, ó Deus, que essa barreira caia por terra, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, que as portas sejam abertas, que as portas fechadas sejam abertas. Tem socorro de Deus chegando para ti, minha irmã, e Ele caminha contigo neste deserto, e Deus está dizendo: se alegra nessa noite,
Ande bidebre blorindexal et revromenarasi. Eu vejo você assinando um documento e chorando. E Deus está dizendo assim: eu sou Deus que faço o impossível tornar possível. Eu sou Deus que rompo barreiras, que rompo limites, porque sou Deus que te ouvi as suas súplicas. Eu mudo essa situação, e eu sou o teu socorro, diz o Senhor. Não se preocupe o teu coração, porque eu estou trabalhando em ti e na tua família. Não se preocupe, porque cuido de ti. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, em nome do Senhor, quero apresentar, Senhor, ó Pai, a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Tu sabe o que eles precisam, tu sabe o que eles necessitam. Senhor, age, Senhor, sobre a vida deles, dá saúde, opera milagres, Senhor, ó Deus. Senhor, ó Pai, cubre eles, Senhor, ó Pai, com as suas bênçãos, e supre todas as necessidades. Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre a vida deles, Pai. Venha, Senhor, ó Deus, agindo. Venha, Senhor, suprindo. Venha, Senhor, ó Pai, derramando das tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Tu sabes, Senhor, que eles necessitam. Tu sabes que eles precisam. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de livramento. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Coloca as tuas mãos, repreende, Senhor, ó Pai, todo o mal, repreende, Senhor, todo o levante, age, Senhor, com libertação, com cura. Tu sabe o que ele precisa, tu sabe o que ele necessita. Deus, em nome de Jesus, liberta, transforma, age, em nome de Jesus. Age, Senhor, na vida da tua filha, dos teus filhos. Ó Senhor, providencie o milagre. Ó Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, coloque as tuas mãos, age, Senhor, ó Deus, age, Senhor, ó Pai, venha suprindo as necessidades, que nada venha impedir o teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Movimenta, Senhor, as águas, ó Senhor, movimenta a terra, e o milagre venha concretizar, e o milagre venha a acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o Deus poderoso, que pode todas as coisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos no seu coração, queridos, em nome de Jesus. E para encerrar, Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Ele te vê, Ele te enxerga, Ele conhece a tua situação, e você entregando nas mãos dEle, Ele opera milagre na nossa vida. Você crê? Levante a tua mão para dar glória para Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, pastor Hudson. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem
minha salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Alguém nesta noite que quer receber a Cristo Jesus como único suficiente Salvador da sua vida? Alguém que está entre nós, que queira reconciliar-se com Jesus, que queira aceitar a Jesus Cristo como único suficiente Salvador? Hoje, aleluia, nós fomos abençoados pelo poder da palavra de Deus, mas você também pode sair abençoado com a maior bênção que você pode receber, que é a salvação da sua alma. É ter o seu nome escrito no livro da vida, é você ter sido perdoado dos seus pecados e ter Jesus como o único suficiente Salvador. Alguém nesta noite que queira receber Jesus Cristo como o Salvador da sua vida? Aleluia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe pastor Danilo. Que Deus continue coroando de ricas bênçãos a sua vida, seu ministério. Aleluia. E também abençoando a sua casa. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor Deus tem feito e tem falado aos nossos corações. E convido você a retornar. Terça-feira nós temos aqui o nosso culto, aleluia. Venha, traga a sua família, participe, a campanha de oração, os avisos já foram dados. Domingo, a nossa segunda lição, estamos estudando sobre a doutrina da Trindade, um assunto tão importante, de relevância muito grande acerca da nossa fé. Então venha, começa às 9 horas da manhã, 10h30 está encerrando, passa muito rápido, mas você estará sendo edificado pela palavra do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está no céu, te louvamos e te agradecemos, Senhor amado, nesta noite, por tudo quanto tu tem falado e ministrado, Deus amado, aos nossos corações. Peço, ó Deus, que tu possa nos dar uma semana abençoada, guardando-nos, ó Deus, protegendo-nos, Senhor, de todo mal. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa, Pai querido, a tua igreja. Deus, aqueles que estão trabalhando, que aqui não puderam estar, guarda eles ali aonde estão. Aqueles que estão em viagem, Senhor, proteja, Pai querido. Abençoa cada lar, a cada família representada aqui nesta noite. Leva-nos, ó Deus, em paz, em segurança para os nossos lares. Apresentamos, ó Deus meu, este mês, o mês de janeiro, e cremos, ó Deus, na tua providência, no milagre, naquilo ao qual, Deus amado, não podemos fazer, mas eu creio, Deus, que tu tem poder, ó Pai amado, para entrar com milagre, para entrar com providência, ó Deus, suprindo todas as necessidades. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa cada família aqui representada, que este mês seja um mês abençoada, ó Deus amado, que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Pai querido, é que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Os nossos irmãos que não puderam estar ontem, alguns estavam trabalhando, aleluia, e não puderam estar ontem na Santa Ceia, aqui ao lado, né, pastor? Aqui no refeitório, vocês podem estar ali para estarem participando da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam para com todos e todos digam